Olá, senhores, tudo bem? Hoje abordaremos o golpe de 1964. Entenderemos como militares e civis tramaram a deposição do presidente João Goulart. Pois bem, em 1º de abril de 1964, militares avançam sobre as principais cidades brasileiras. Intitulam-se Defensores da Ordem Social frente a uma ameaça comunista. A deposição sumária de um presidente eleito é intitulada, pasmem vocês, de Revolução Democrática. O golpe de 64 foi possível graças a uma conjugação de fatores: Forças Armadas, mais a conivência e o apoio de importantes segmentos da sociedade brasileira. Em 1º de abril, um presidente eleito é deposto e outro conduzido ao poder por homens armados, que marca o início da Revolução Democrática de 1964. Perceba que ironia, Revolução Democrática de 1964. Um dos antecedentes importantes do golpe de 64 foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento de oposição às reformas de base propostas por João Goulart, e que legitimou a tarefa das Forças Armadas de salvar o país da ameaça comunista. O golpe foi um ato de força e de consenso. Os acontecimentos que o procederam tornaram-se símbolos da participação civil e da politização de uma sociedade dividida e alimentada entre projetos inegociáveis. A retrospectiva dos fatos demonstra o acirramento das tensões e o recurso à força militar e os efeitos perversos do movimento. João Goulart não resistiu ao golpe, preferiu partir para o exílio no Uruguai, evitou dessa maneira uma luta sangrenta entre reformistas e golpistas. Vejamos quais eram os grupos que apoiavam a deposição do presidente João Goulart. O alto comando das Forças Armadas, grupos empresariais, amplos setores das classes médias e dos meios de comunicação, diversos governadores estaduais, tais como os da Guanabara, de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul, além de grande parte dos parlamentares do Congresso Nacional e do governo norte-americano. O Supremo Tribunal Federal omitiu-se diante da crise política. O movimento golpista tinha, como dissemos anteriormente, o apoio do governo norte-americano, a famosa Operação Brother Sun. Entre os militares golpistas não havia planos de poder. Seus depoimentos confirmam que não existia um projeto a favor de algo, apenas contra, ou seja, contra as reformas de base, contra o presidente João Goulart. Os planos imediatos dos golpistas eram, além da deposição do presidente Jango, promover uma verdadeira limpeza, retirando do cenário político comunistas, trabalhistas e sindicalistas identificados com João Goulart. Outro importante aspecto é verificar a reação dos jornais paulistanos frente ao golpe militar. Para eles, esse golpe foi a defesa da lei e da ordem. Jornais como Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo estampavam em suas páginas a defesa da ordem e a crítica às reformas de base propostas por João Goulart. O apoio à Marcha da Família com Deus pela Liberdade e a crítica à revolta dos marinheiros ocorrida em março de 1964. Tanto o Estadão quanto a Folha defenderam a queda de João Goulart. A deposição era vista por esses meios de comunicação como a defesa da lei e do regime republicano. Apresentavam-se como porta-vozes da opinião pública e saudaram com êxtase a instalação de um governo autoritário e ilegítimo, como se fosse um governo democrático e legal. A sociedade também apoiou. O papel desempenhado pela sociedade foi de fundamental importância
para a longevidade da ditadura militar no Brasil. Até setembro de 1964, marchou-se sem descanso no país, num impressionante movimento de massas de apoio ao golpe militar. Nós temos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, movimento de repúdio às reformas de base, e temos na sequência a Marcha da Vitória em São Paulo, Rio de Janeiro e em várias capitais e em diversas cidades brasileiras. Um movimento de comemoração do triunfo do golpe de 64. E quem eram aqueles que marchavam e temiam as anunciadas reformas? Ora, eles temiam o fim do latifúndio e da presença do capital estrangeiro no Brasil. Eles temiam também a concessão do voto aos analfabetos, que naquele momento representavam 45% dos adultos brasileiros. Eles temiam também a proteção aos trabalhadores assalariados e aos inquilinos. Eles temiam a mudança radical nos padrões de ensino e de aprendizado no Brasil. Temiam a alteração do sistema bancário nacional e temiam o estímulo à chamada cultura nacional. Mas será que viria o comunismo? Afinal de contas, poucos sabiam o significado dessa palavra no Brasil, mas associavam o comunismo a tudo que de mal existia: doença, miséria, destruição da família e dos valores éticos. E quem são essas pessoas que apoiaram a implantação do regime militar? A maioria dos partidos políticos, lideranças políticas, empresariais e religiosas, tradicionais instituições da sociedade civil como a OAB e a CNBB, as chamadas direitas, estiveram apoiando a implantação do regime militar no Brasil em 1964. A ampla frente política que apoiou o golpe era bastante heterogênea, como nós vimos. Lideranças civis aceitavam a ideia de uma breve intervenção militar na política. Os oposicionistas ao regime militar, moderados ou radicais, reformistas ou revolucionários, sofreram o peso da repressão. E expressivos segmentos da sociedade, é preciso destacar que expressivos segmentos da sociedade brasileira apoiaram a implantação da ditadura brasileira. E um momento de forte apoio à ditadura ocorreu entre 1969 e 1974, os chamados Anos de Chumbo. É o período de maior repressão política no país, enfatizados por uma propaganda ufanista que defendia a necessidade da existência do Estado autoritário. A conquista do tricampeonato mundial de futebol em 1970 na Copa do México e os 150 anos da independência do Brasil, comemorados em 1972, faziam parte da propaganda ufanista empreendida pelo governo militar. A Arena era o partido de apoio ao governo, estava presente em todos os estados brasileiros, atestando aí a articulação dos civis no apoio à ditadura. E enquanto a tortura comia solta nos porões da ditadura, o presidente Médici era ovacionado nos estádios de futebol. Já durante a segunda metade dos anos 70, a partir do governo Geisel, entre 1974 e 1979, ocorre um aumento da migração de políticos e instituições que antes eram favoráveis à ditadura, no sentido da restauração da democracia no país. Tem início no nosso Brasil um processo de transição democrática, processo de abertura lenta, gradual e segura, onde nós temos em 1979 a revogação dos atos institucionais e a promulgação da Lei da Anistia, além do retorno ao pluripartidarismo. E mais tarde temos uma grande mobilização da sociedade brasileira na campanha das diretas já entre 1983 e 1984, senhores. Porém, ainda predomina o silêncio, porque quase 50 anos após o golpe militar,
o tema continua sendo encarado com muita ressalva na sala de aula por professores e por alunos. A renúncia do presidente Jânio Quadros foi apontada como uma das causas principais do golpe em boa parte dos livros editados entre os anos 70 e 80. Mas essa teoria praticamente desaparece nos livros das décadas seguintes. Uma razão de fundo a ser pensada é a seguinte: por que razões o golpe de 64 foi duradouro e bem sucedido do ponto de vista dos vitoriosos? A causa fundamental do golpe, segundo os livros didáticos dos anos 70 e 80, apontam para crises econômicas e para a inabilidade de João Goulart no governo. Já a causa fundamental do golpe, segundo livros didáticos das décadas seguintes, apontam para os choques entre grupos de esquerda e grupos de direita. Fatos que ocorreram em março de 1964. A política desenvolvimentista empreendida na década de 50 e que o golpe de 64 seria um adiamento do golpe planejado em 1961, logo após a renúncia do presidente João Goulart. Pois bem, senhores, vimos aí alguns aspectos relacionados com o golpe de 1964. Entendemos como militares e civis planejaram a queda do presidente João Goulart. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.